Olá, eu sou o Frederico, né? Novamente programador, desenvolvedor web da saúde, certo? Setor saúde. E vamos começar aqui mais um vídeo sobre compactação de JavaScript. Bom, aqui eu peguei dois JavaScript, certo? De exemplo, né? Então nós temos um aqui com 24 kilobytes, certo? E nós temos outro aqui com 300 kilobytes, né? Você imagina assim, só 300, né, e tal, mas são 300 kilobytes que o cliente, né, que qualquer pessoa que acesse o sistema fará o download. Então você imagina assim, e esse é só um dos JavaScripts, né? Então, tem páginas, né, que a gente acessa e fica horas lá carregando. Ainda mais se a gente tiver uma internet boa, né? Assim, dizendo ironicamente, né? Mas demora muito, principalmente sites carregados, né, de imagens. Então a gente vê muito disso, né? Esse aqui são dois JavaScripts, né? Que eu botei a versão 1000, né? 1000 também. Esse aqui é um JavaScript nosso, né, que a gente usa, e esse outro aqui é da UI, né? Eu esqueci qual é o a empresa, né? Mas é de uma das nossas bibliotecas, né? Que a gente usa. Se eu não me engano, acho que é do Calendar, lá do jQuery. Eu acho que usa uma dessas aqui. Então é uma bastante utilizada, né? E bom, tá bem grande, né? Então vamos imaginar aqui o seguinte. Eu vou abrir aqui no Notepad++, né? E nós temos aqui a nossa. Então eu vou focar aqui nessa função, né? É uma função que retorna uma tecla, certo? Retorna uma tecla. É uma função bem utilizada lá. E a função número, que faz, né, com que o input text, né, só retorne número, ok? Então nós temos a função retorna tecla, número. Elas são funções JavaScript e eu vou comprimir elas. Então é para isso que essa videoaula foi feita, certo? É a compressão de JavaScript para otimização. Tem um software, né, que faz isso tudo para gente. E adivinha de quem é? Do Google. Exato. Bom, aqui ele tem vários recursos, né? E aqui a gente informa qual é a URL e ele pega e comprime, né? Mas aqui eu vou passar qual é a minha função, né? Então aqui ele passa alguns parâmetros, tem até um exemplo aqui, né? Então vamos só compilar para ver o que acontece, certo? Então aqui ele fala que foi sucesso, né? E aqui ele vai me dar o código compilado, certo? Se vocês repararem isso aqui, ele tudo, tirou tudo que tinha comentário, tudo que tinha espaço, enter, né? Ele tirou. Aí ficou só o código numa única linha, né? Então detalhe, então vamos colocar aqui aquelas funções aqui, certo? Vamos copiar e vamos colar lá. Logo embaixo aqui desse add your code here. Então tá, vamos colar, colei, vamos compilar, certo? Ele vai falar que a compilação foi um sucesso, né? Vai mostrar quantos bytes eram e quantos bytes ficou. Olha só, é uma redução de 4 vezes. 4 vezes. Ok? Então aqui, ó, olha só, todo aquele código lá, certo? Se formou numa única linha, onde temos isso aqui. E reparem só, a gente nomeou algumas variáveis, né? Valor. Ele renomeou para outras de um caractere só. Então ele pegou e renomeou aqui como A, B, E, enfim, não importa o que ele fez, né? Ele gerou apenas uma única linha com tudo, certo? Então, olha só, ele compactou. É bem simples, é só isso. Deixar no modo simples, certo? Que ele faz isso, retira os espaços e as teclas. Coloque o código aqui, ele vai gerar o seu código
otimizado. Então vamos fazer logo isso, certo? Então eu vou pegar todo esse meu código aqui, vou copiar e vou colocar para ele compilar, certo? Ele vai compilar aqui, vai demorar um pouquinho, certo? Que são algumas linhas, vamos ver aqui, são 774 linhas, ok? Ele aqui ainda vai compilar, né? Porque minha internet é uma maravilha, mas deixando isso de lado, né? Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Bom, aqui, pronto. Ele trouxe e falou que a compilação foi um sucesso. Olha só que maravilha. Certo? Aqui ele tinha a quantidade, né? Que essas palavras juntas formavam um arquivo de 17 kilobytes. Ele, ao compilar, transformou em um arquivo de 7 kilobytes, ou seja, 56%. Isso é quase o dobro. Entendeu? Então aqui, ele só pelo simples fato de pegar, unir tudo, diminuir alguns bytes, né? Ele pegou e diminuiu. Bom, mas você deve estar falando assim, mas isso não é mentira, não adianta em nada. Então vamos ver. Vamos ver agora. Bom, aqui eu tenho um arquivo JavaScript, certo? Vou criar o mesmo arquivo também, JavaScript. Só que eu vou criar ele o seguinte, assim, ó. JavaScript comprimido. Certo? Vou colocar aqui o número de versão. 1.0.JavaScript. Ok? Vou abrir ele aqui no Notepad++. Vou colar aqui. Eu vou salvar. Agora olhem só. Como ficou o tamanho. 8 kilobytes. Esse aqui era quanto era? Eram 24 kilobytes. 24 kilobytes de arquivo. Foi para 8. É muito grande a redução. Então vale a pena fazer isso. Entendeu? Agora vamos para um teste mais prático, certo? Que é pegando esse arquivo aqui. Bom, como eu te disse, era um arquivo de 308 kilobytes. Transformando isso em linhas, certo? Que é esse arquivo aqui aberto, dá mais ou menos 9.000 linhas. 9.000 linhas de JavaScript. Bem comentado, identado e tudo mais, certo? Só que na hora que a gente for para uma página, eu não quero saber isso. Isso para mim não importa. Certo? Porque eu sou usuário, eu não quero ver isso. Então, vamos otimizar esse código, certo? Então vamos colar aqui e vamos compilar. Talvez, como esse código aqui é maior, ele vai demorar ainda mais para compilar o código aqui, certo? Bom, mas vocês conseguiram ver, né, a redução de tamanho de um para o outro. Aproveitando que ele ainda está lá, eu vou criar aqui o arquivo, certo? Vou criar o arquivo UI, né? do mesmo jeito que estava UI1.1.0.0, certo? Só que aqui eu vou colocar o seguinte, vou falar que ele é comprimido, e vou colocar ele como meu arquivo JavaScript, ok? Bom, então agora ele vai ter 0 byte, não tem nada salvo aqui, ok? Então vamos ver aqui se já terminou. Opa, terminou. Então só aqui de ver, ó, ele tinha 277 kilobytes, fui para 164. É mais da metade, é muito mais da metade. Então vamos ver aqui, certo? Vamos pegar aqui o primeiro. Vai demorar um pouquinho, são 9.000 linhas, né? Que ele transformou numa única linha.
certo? Então vamos lá, copiei aqui, copiei tudo, né? Vou abrir pelo Notepad++, é um arquivo em branco, vou colar, certo? Aqui eu estou ativando a quebra de linha, né? Então vocês reparem só, ele criou uma única linha, com tudo, uma linha gigantesca, mas com tudo, ok? Então agora eu vou salvar. Então vamos comparar agora, né, certo? O anterior tinha 300 kilobytes, o atual tem 168. Ainda é muito grande, mas para 9.000 linhas, 168 é bem pouco, muito pouco. Bem, então essa foi mais uma aula, né, videoaula de como comprimir JavaScript, ok? Abraços, tchau.